Meditação para o canal PCA, Pensar nas Coisas do Alto. Nos acompanhe pelas redes sociais. O assunto de hoje, da meditação bíblica nossa, é um assunto um pouco que nós procuramos às vezes fugir dele, mas é uma realidade bem presente em nosso meio, à nossa volta, e nós temos que encarar com essa realidade, vez ou outra, talvez, em pessoas tão queridas, próximas de nós, que é a respeito da morte. Hoje o tema da meditação do PCA é sobre a morte. O que é a morte? Você tem medo da morte? Você sabe para onde você vai após a morte? Como viver antes de morrer? Existe uma forma melhor para se viver? Existe uma forma segura de se morrer? A palavra de Deus tem vários textos. Eu quero começar com Hebreus 9, 27, que a palavra de Deus diz assim: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Esse texto, dentre outros ensinamentos, ele traz a verdade de que não existe reencarnação, não existe chance após a morte, não existe uma segunda chance, só existe uma única vida que nós temos, que a palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez. E o que vem depois da morte vem o juízo. Qual o juízo? O juízo de Deus, que vai julgar todos aqueles que morreram, julgar com base no quê? Em como eles viveram, em quem eles creram. Aqueles que creram em Cristo, aqueles que creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não temem a morte, estarão eternamente com Cristo. Mas e aquelas pessoas que ignoraram a Jesus Cristo, negaram e não creram nele? Então esse vai ser sobre um juízo de condenação eterna, é o que a Bíblia nos aponta. E nós aprendemos com isso que a vida nada mais é do que uma preparação para a eternidade. Eu queria trazer aqui para vocês uma definição de morte, que está aqui nesse livro de Esboços de Teologia. Esse aqui ele é filho do Charles Hodge, um grande escritor, um grande teólogo também. Esboços de Teologia. Ele traz aqui uma definição de morte que eu queria ler para vocês. O que é morte, diz ele? Morte é a suspensão da união pessoal entre o corpo e a alma, seguida da resolução do corpo em seus elementos químicos e da introdução da alma naquele estado separado de existência que lhe seja designado por seu Criador e Juiz, como nós lemos lá em Eclesiastes 2, verso 7. Então nós temos que esse texto de Hebreus, lido no começo aqui, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ele já combate a reencarnação, combate que morreu, acabou. As pessoas, morreu, acabou. Não, morreu, acabou a chance de arrependimento, a chance de salvação. Isso sim acabou com a morte. Mas a alma do homem é eterna. Nosso corpo se desfaz por um breve tempo, mas a alma é eterna. Isso nos mostra quão é importante a vida que Deus nos deu. O que você tem feito com a vida que Deus te deu? Como você tem vivido para você mesmo, para os prazeres desse mundo? A nossa esperança está em crermos na pessoa de Cristo. Nós vemos que no livro de Erwin Lutzer, um pastor, ele escreveu um livro que chama Um Minuto Após a Morte. E ele traz a seguinte definição, a seguinte exortação para nós. Um minuto após deslizar para trás da cortina entreaberta, você ou desfrutará da acolhida pessoal de Cristo ou será seu primeiro vislumbre das trevas como nunca conheceu. De todo jeito, seu futuro estará determinado e será eternamente imutável. Fecha aspas. Portanto, essa ideia romântica de que morreu, mas passa bem, de que passou dessa para uma melhor, ela só é válida para o cristão. Porque Paulo diz lá em Filipenses 1 que o viver dele era Cristo e o morrer era lucro. Se Paulo vivia para Cristo, a morte seria uma certa promoção dele para estar eternamente com Cristo. Claro que Paulo nunca procurou a morte por si mesmo, aliás, ele fugiu de perseguição porque ele tinha um chamado de Deus para pregar a palavra de Deus. Mas Paulo não temia a morte. Paulo não fugia dela por medo, por covardia, por não saber para onde ele ia. Paulo falava assim: a minha vida é Cristo, e por isso que o morrer para ele era lucro, porque ele estaria mais e mais com Cristo e eternamente com Cristo. Então o que determina se alguém passou dessa para uma melhor, se está descansando, como ali nós falamos, coitado, ele está descansando. Será que está? Será que essa pessoa que faleceu, ela cria na obra de Cristo, cria na pessoa de Cristo? Em caso positivo, sim, ela está descansando e passou de uma dessa para uma melhor.
Mas caso contrário, não. A morte ela não é um passaporte para um lugar melhor apenas porque é a morte. A morte não nos introduz automaticamente para um lugar melhor. O que nos leva para um lugar melhor é a fé em Jesus Cristo. Isso sim. E nós vemos que as pessoas elas se preparam para viagens. Talvez se você for viajar de férias ou para algum lugar, você quer saber para onde você está indo, com quem você vai encontrar, onde você vai se hospedar, como que é o clima, como que é a cultura. Isso para passar 10, 15, 20, 30 dias, que seja 6 meses. Agora, nós estamos aqui de passagem nessa vida, nós estamos viajando, nós somos peregrinos e forasteiros, nós não somos eternos aqui. Mas as pessoas ignoram para onde elas estão indo. Será que esse é o seu caso? Você está vivendo aqui distraidamente com os prazeres desse mundo e ignora que a morte está cada vez mais perto, mais próxima, é uma realidade presente em nossas vidas? Quem pode realmente dizer sobre a morte? Foi aquele que morreu e ressuscitou e enfrentou a morte, Jesus Cristo. Ele diz lá em Apocalipse 1, 17 e 18, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. E Jesus disse mais, lá em João 11, 25 a 27, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então Jesus está falando, vocês não precisam ter medo da morte, porque a morte já foi vencida por mim. Jesus passou pela morte, venceu a morte e está vivo, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo, ainda que morram fisicamente, estarão eternamente com Ele, desfrutando de um lugar onde não vai mais haver dor, não mais vai haver pecado, não mais vai haver tristeza alguma. Essa é a eternidade, é estar eternamente com Cristo. Hebreus 2, 14 e 15 é um texto que meu pai mencionava direto. Meu pai foi um pastor por mais de 50 anos. Deus, no ano passado, o chamou através de um câncer e ele faleceu em 5 de março de 2022, está para fazer um ano agora. E até o último dia de vida dele, ele testemunhou, estava presente com ele. A vitória sobre a morte, sobre o medo da morte que Cristo fez. Ele sofreu de medo da morte por muitos anos, ele testemunhou isso de vários púlpitos para nós em casa. E como que Deus há muitos anos havia tirado esse medo da morte. E ele lia sempre esse texto para nós, de Hebreus 2, 14 e 15. Diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós só podemos perder o medo da morte se a nossa vida for Cristo. As pessoas tentam fazer piadas da morte quando vão em sepultamentos, tentam fazer uma graça, uma piada, porque isso incomoda. Elas se sentem totalmente impotentes diante da morte. Uns choram, uns fazem graça, uns nem vão. Mas a palavra de Deus diz que é melhor a casa onde há luto do que a festa, porque ali nós vemos o fim de todo homem. Mas como nós às vezes perdemos essa percepção de que o fim nosso é ali, o fim físico, e que não vai mais haver chance para nós de sermos salvos depois da morte. Embora nós viveremos eternamente, a nossa alma é eterna, ou com Cristo desfrutando do seu amor, ou desfrutando da sua ira. Nós vemos que Estevão foi apedrejado, e quando estava para morrer, Deus deu graça para ele, ele viu o céu entreaberto, e o semblante dele brilhava, porque ele estava vendo onde ele estava indo. Em contrapartida, tantas pessoas milionárias, ricas ou pobres, famosas ou anônimas, quando estão chegando a hora da morte, ficam desesperadas, porque viam que tudo que eles têm aqui não resolve de nada. Qual é o seu caso? Você tem medo da morte? Eu quero pegar dois depoimentos aqui de homens de Deus. O primeiro dele é D.L. Moody, um grande cristão do passado. Ele diz assim, quando estava prestes a morrer, teve um vislumbre do céu. Ao acordar de um cochilo, D.L. Moody disse, a terra recua, o céu abre-se diante de mim. Se isto é a morte, ela é doce. Mas há vale aqui. Deus me chamando, eu tenho que ir. E John Bunyan também, ele diz assim, não chorem por mim, mas por vocês mesmos. Eu vou para o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me receberá por intermédio de seu Filho abençoado, embora eu seja um pecador. Lá nos reuniremos para cantar a nova canção e permaneceremos para sempre felizes em um mundo que não tem fim. E nós vemos então em 1 Coríntios 15 também, como que Paulo fala que ó morte, cadê a sua vitória, cadê o seu aguilhão? Jesus Cristo venceu a morte por nós.
e para que nós possamos viver essa vida hoje, crendo nele e desfrutarmos de uma alegria aqui, de cada dia mais perdermos o medo da morte, porque sabemos em quem temos crido e que ele é poderoso para guardar o nosso depósito, a nossa fé até aquele dia final. Se você tem lutado com medo da morte ou se você tem tentado ignorá-la, ela é uma realidade. Nós não conseguimos escondê-la, abafá-la e nos fazer sumir da frente dela. Ela é uma realidade presente todos os dias. A questão é, você creia em Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele morreu no seu lugar, para que você viva hoje crendo nele e desfrute eternamente da presença dele. Que a palavra de Deus te convença disso. Somente o Espírito Santo pode te convencer dessa verdade, alcançar o seu e o meu coração, para que nós possamos dizer como Paulo: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Que Deus nos abençoe.